realmente Golias era um gigante ou ele era um cara só mais alto que Davi era mirrado? Isso é bom colocar. Porque nós temos um problema ali no texto hebraico que a gente tem, e coloca como se o Golias tivesse quase 6 metros de altura. E o Davi fosse um cara de... Um anão, Exato. né? Mas eles encontraram alguns textos da Bíblia... E matou o cara na pedrada. Não, a pedrada é possível, eu vou explicar daqui a pouquinho. A gente encontrou textos... cópias do texto de Samuel nas cavernas do Mar Morto em Israel. Nessas cavernas, esse texto mostrou que a altura de Golias não era aquela, foi um erro de copista. Golias era um cara de 2,10 metros, mais ou menos, 2,20 metros. Algo que hoje você vê um jogador de basquete, tá certo? Mas na época já era absurdo. Já era alto, porque a estatura média, pelo que a gente vê dos esqueletos encontrados, era 1,60 m. O povo era baixinho. Então ele... Os romanos também eram baixinhos. 1,60 m era a média. É lógico que tinha gente mais, falando média, né? 1,63 m, para ser mais preciso. E o Davi ainda era um guri. Davi deveria ter uns 12 anos de idade, 13 anos no máximo. Por que eu sei disso? Passado, hein? Porque Nossa. Davi tinha os seus irmãos, e esses irmãos já estavam... E 4 dos mais velhos estavam na guerra. Então você tem... E você só podia ir pra guerra depois dos 20 anos. 3 estavam na guerra. Os outros 4 não estavam na guerra, e Davi era o caçula. Então eu tenho 3 irmãos de Davi com mais de 20 anos, 4 com menos de 20 anos, e o Davi tinha que ser a rapa do tacho. Então, se 4 tinham menos de 20 anos, porque eles não estavam na guerra ainda, suponhamos que a mãe de Davi deu à luz a um filho por ano. Então tenho 19, 18, 17, 16, sobra. Davi tem que ter no máximo 15 anos de idade. Ele era molequinho. Agora, pelas características do Golias, isso é interessante notar, eu fiz uma pesquisa uma vez no Sudão, uma escavação no Sudão, onde lá no deserto de Baiuda, eles encontraram, eu cheguei a medir alguns crânios muito grandes. De pessoas gigantes. Gigantes, mas não gigante de 6 metros. Tá, sim. Né? Mas alguém assim, um jogador de basquete. E tudo aparenta que aquela tribo de gigantes ali eram dos mesmos que Golias de Gat, que alguns migraram da região da Filístia, que seriam os filisteus, para a Núbia, que é o Sudão. Mas eles eram tratados como gigantes? Gigantes, porque se você tem uma população... Hoje, é interessante colocar isso. Hoje, devido à alimentação hiperproteica, os adolescentes estão muito mais altos do que os adolescentes dos anos 70. Os adolescentes tá forte. Eu olhei um moleque de 13 anos e tava fibrado outro dia. Quase todo pai fala, pô, meu moleque tá com um pé maior do que o meu. Em 13 anos, come até falar, chega aí. Porque com muita carne, muita alimentação proteica. Então, se você pegar um adolescente hoje de 13 anos, o menino já tá com 1,80 m quase. Nos anos 70, isso era raro. A galera era mais franzina. Exatamente. Né? Então, o que é gigante depende da... Para um pigmeu, eu sou gigante. Sim. Uhum. Agora, tudo indica que Golias fosse um gigante fruto de algum problema genético. Você sabe que acontece isso, né? Tem uma cidade do nordeste do Brasil, tô tentando lembrar qual é, de repente uma gugada aí vai achar, que 70% ou 80% da população é anã. Caramba. Já vi uma matéria Já vi uma matéria disso, eles sofrem de nanismo. Então parece que 70% são anões. A África, os pigmeus estão tudo baixinho. E tem uma tribo lá da África do Sul, dos Zulus, que são todos altos. E existe um defeito genético que é potencializado por relações de mesmo sangue, primo com primo, irmão com irmão, que é o gigantismo. O camarada, a glândula... Eu esqueci qual é o nome da glândula agora pra não falar... Eu tô com um nome na mente que eu não vou falar pra não falar bobagem. Essa glândula do crescimento, ela não tem um limite. Então a pessoa vai crescendo, mas ele é completamente desengonçado. Tanto é que alguns casos de gigantismo que temos, o cara tá sempre com uma muleta, ele não dá pra jogar bola, por exemplo. Não tem ele não dá pra correr, né? não tem habilidade. Então... Possivelmente, Golias era fruto de gigantismo. Então ele devia ser um cara gigante, assim, pra época, 2 metros desengonçado. Desengonçadão. Mas, olha qual que era a característica da época, que a gente vê a mesma coisa na história de Troia. Pra evitar derramamento inútil de sangue, vamos fazer o seguinte, pra não matar minha galera e não matar a sua também, eu pego um herói meu pra lutar com um herói seu. E o que perder, ganha a batalha. Aliás, o que perder, perde a batalha. Em Troia aconteceu isso. Na história lá que Homero conta de Troia, que os gregos e espartas estavam lutando, aí os gregos colocaram para lutar do lado deles o Aquiles, né? O Aquiles, contra o outro lá, que o cara era fortão. Então, os filisteus colocavam o Golias, não porque ele fosse forte, mas porque ele dava medo. Assustava, né? Imagina numa estatura mediana de 1,63 m.
E por que mandaram o Davi? E não mandaram. O Davi se ofereceu. Que isso? Corajoso, Eu menino. olhar pra ele e falar, menino... Cara, foi corajoso. Tu é doido. Mas por que deu essa coragem nele? Ele era... O Davi, ele tinha uma coisa que é rara, mas tem pessoas que têm. Aquela coragem que me permita falar até de maneira espiritual, que vem de Deus mesmo. Que é a mesma coragem que Madre Teresa de Calcutá teve de abandonar toda a riqueza que ela tinha e cuidar dos pobres na Índia. A mesma coragem que Mahatma Gandhi teve de, na Índia, protestar contra o sistema de castas sem dar um tiro sequer. A mesma coragem que Martin Luther King teve de liderar a marcha dos direitos civis americanos enquanto um monte de negro não fazia nada. Olha que interessante, o Martin Luther King liderou os negros, mas muitos negros não faziam nada. Gente, eu vou bater palma pro Serginho aqui, viu? Monstro. Por incrível que pareça, essa aqui é lá do museu que você trouxe? Isso aqui é uma pedra de fundo original. Eu não sabia que ia ter Como essa assim, pergunta fundo- aqui. Que é isso? Fundo original. Eu vou falar daqui a pouco o que é. Deixa eu só fechar essa É a pedrinha questão. maciça, tá? É. Não vem com esse papinho de Eu vou fundo explicar original. como é que isso aí Como usa. isso aí? Só fechando esse comentário Por aqui favor. Do Martin Luther King. do Martin King. Veja bem, vários indianos sofriam sistema de castas quietos, mas veio Mahatma Gandhi e os liderou. Vários cristãos viam os pobres morrendo lá em Calcutá e só rezavam por eles. Madre Teresa de Calcutá teve a audácia de ir lá e fazer alguma coisa. Martin Luther King teve a audácia de ir lá e falar assim, não, já que a gente não pode já que a gente não pode sentar no lugar do branco no ônibus, então não vamos andar de ônibus. Mas se nota que na história, citando esses 3 exemplos que eu dei aqui, são poucas pessoas que têm a coragem de enfrentar o óbvio. Por isso que o povo precisa de um líder. E Davi foi mais um desses. Todo mundo lá só com medo do Golias, porque imagina, 1,63 m. Um cara de 2 metros e pouco. Dá medo. Dá medo. E o Davi Mas não falou, teve "Pera, eu ninguém vou." pra falar, Davi, Com tu é um certeza. guri, menino. Lembra- Sai daí, olha o tamanho do Mas rapaz. com certeza. Lembra que a Bíblia, ela resume a história. Mas houve diálogos ali. E, por coincidência, essa foi realmente uma... Foi essa pedra que ele jogou. Não foi essa, mas essa aqui é uma pedra de funda que nós temos na coleção do museu. Nem sei por que cargas d'água que o Serginho trouxe esse negócio aqui. Nossa, Serginho. E O cara é um monstro. ela vem do Oriente Médio e a gente encontra muito isso em sítio arqueológico. A gente sabe quando é pedra de funda porque encontra várias em situação de guerra e elas são arredondadas. Tem de vários tamanhos. Agora, acredite se quiser. Eu não sei se o pessoal costuma colocar vídeo aqui. Se você colocar Slingstone no YouTube, agora só não coloca, não sabe por quê? Eu tenho medo de colocar algum aqui e derrubarem com direitos autorais. Não põe. Mas a não. galera que tá aí na internet já abre uma abinha do lado aí. Galera, vocês podem em casa. A gente não pode aqui porque podem derrubar o vídeo, mas em casa a galera pode. Escrever em inglês é melhor. Slingstone, tá bom? Slingstone em inglês. Vai aparecer uns camaradas, não sei se tem gaúcho aqui, vai saber o que é boleadeira. Parece uma boleadeira. Pô, eu lembro que eu li a história de Davi, ele tava com a boleadeira, que ele rodou. Boleadeira. Ô, caramba. E esses foi não trouxe, né, Serginho? Tem uma tira de couro, é uma tira de couro. Aí aqui ela tem como se fosse um braço alça, assim, né? uma alça. Pega a tira aqui, enrola no dedo, o camarada só vai fazer assim, ó. E ele solta uma das tiras e prende a outra, a pedra vai, mas ela vai com uma precisão. Eu não lembro de cor a velocidade, mas eu tenho isso anotado Você em já casa. fez isso? Eu não tenho mira, né? Eu posso matar alguém. E eu quero voltar pro podcast, não. Mas assim, pra quem tem mira, cara, é incrível. Eu já vi muito, infelizmente, em situação ruim de briga de israelenses com palestinos. Palestinos, as crianças, eles pegam isso aqui, eles jogam. O projétil vai a uma velocidade... Parece que os números, parece que um revólver, uma bereta, a tira parece que é 2.7, alguma coisa assim, porque tem uma medida de... Como a gente fala, velocidade de carro, de moto, de avião, é uma velocidade que eles marcam de tiro. Não sei o que por segundo. Quem é acostumado a tiro, o clube de tiro vai saber isso aí. Essa pedra, ela consegue uma velocidade de 90% do tiro de uma bereta. Nossa senhora. A velocidade que ela atinge 90%. Uma pedradinha dessa na testa dá pra matar. E os meninos, os moleques desde pequenos eles aprendem a atirar. Às vezes pegam até umas pedrinhas menores. As menores são as piores. A pior nessa aqui não. Fura. Mas ele pega... Se o pessoal depois em casa olhar lá no Google, eles vão ver, tem vários. Tem campeonato disso. Tem um cara, um australiano que tem um cabelão Curioso. assim. É um dos melhores do mundo. A menor é a mais perigosa. Porque ela fura... Olha, eu não vou falar que essa mesa aqui é grossa, mas ela consegue fazer um bom buraco. E essa madeira aqui é maciça. É maciça. Agora, os capacetes filisteus que já foram encontrados são interessantes porque há vários tipos de capacete filisteu, mas alguns deles têm
uma abertura aqui. E a precisão do tiro, ele consegue pegar, assim, a metros de distância, um alvo pequeno. Você pega uma pedrinha daquela, chap, 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 e bate aqui na testa, cara... Explode, morre. Não morre, o pior que desmaia. Aí ele pegou a espada do Golias e cortou a cabeça do cara. Na verdade, não foi a pedrada que matou o Golias, né? O Golias caiu. Então imagina, um cara meio desengonçado, com gigantismo... triplamente qualificado. Triplamente qualificado. Não, mas Davi era menor de idade. Então... Só a Fundação Cara. Então, como que foi isso? Ele tacou a pedra, ele caiu, ele... Tacou, a pedra bate aqui na testa do Golias, o Golias desmaia, o Davi já corre, pega a espada do cara e corta a cabeça dele. Rodrigo, antes da gente fazer mais perguntas... Só um detalhe aqui. Por o favor. Davi pegou 5 pedrinhas no riacho. 5 pedrinhos no Vale do Elá. E lá tem o riacho até hoje, ele riacho é sazonal. Por que ele pegou 5? O pessoal pensa, porque ele se errasse na primeira, acertava na segunda. Não. A Bíblia fala que Golias tinha 4 irmãos guerreiros. Então Davi foi tão audacioso que ele pegou 5 pedrinhas, porque ele falou assim, eu vou matar um e vou atrás do resto da família. Que isso, ele é monstro. 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 X-Men.